Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtenham um desconto de 5% em toda a loja, usando o código GIL2018. Todos os links na descrição. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal do Robin. Pessoal, como vocês podem ver, hoje trago-vos aqui mais uma colagem de cromos do Mundial Rússia 2018. Eu sei, é verdade, demorou um pouco até trazer esta segunda parte, mas a verdade é que, como vocês sabem, eu tive mudanças, como vocês podem ver aqui por trás. E então, como vocês podem ver, hoje iremos colar então cromos do número 100 até ao 199, que irá englobar grandíssimas seleções como Uruguai, Espanha e Portugal. Falando em Portugal, eu quero saber, aí de vocês, deixem embaixo nos comentários, quantos de vocês já têm o cromo do CR7. Deixem em baixo nos comentários, ok? E pessoal, como eu já disse na abertura deste vídeo, a gente conseguiu ter então uns 500 likes no vídeo anterior. Se vocês querem ver então a terceira abertura o mais rápido possível, e sim, eu vou trazer agora o mais rápido possível, vamos tentar então bater a barreira, mais uma vez, dos 500 likes. Eu quero ir ver muita, mas mesmo muita chuva de like. E sem perder muito mais tempo, vamos então avançar para a colagem de cromos. Pessoal, já temos aqui o nosso estaminézinho com a nossa caderneta de FIFA World Cup Russia 2018 e vamos então ver por agora o que é que a gente já tem colado. Temos aqui então aqui a parte inicial onde a gente já colamos aqui uns cromositos, aqui os estádios. Eu fiz aqui uma borrada, colei o Rostov no lugar errado. Não sei, vocês disseram deixaram nos comentários, vocês fizeram questão de fazer-me saber que eu então colei mal o cromo. Eu ainda não colei o cromo certo porque ainda não me saiu e porque não tenho um repetido do Rostov. Vamos então avançar. Temos aqui alguns cromos de pósteres. Aqui a tal publicidade, mais publicidade. A Rússia, que eu tenho colado uns cromositos. A Arábia Saudita. Temos aqui o irmão do Eliseu. Para quem não sabe, é o irmão do Eliseu, chama-se Nasser Al-Shamrani. Egito. E Uruguai, que é onde a gente vai recomeçar. Temos então aqui cromos do Uruguai. Temos aqui então, vamos lá ver, o Matias Corurro, que é o 101, vai para aqui, o jogador do Peñarol. Nunca ouvi falar deste gajo, mas certamente se fizer um bom Mundial, vai talvez saltar para a Europa. Bem coladinho, é assim que a gente gosta. Depois temos aqui o Álvaro Gonzalez, já um gajo mais conhecido, o cromo número 103, agora joga no Nacional de Montevideo. Vai para aqui. Bem, vou fazer borrada. Exatamente, bem coladinho. Temos aqui o jogador que já se encontra na MLS já há algum tempo, o Nicolas Laudeiro, o jogador do Seattle Sounders, jogador que passou pela Europa há alguns anos pelo Ajax, mas nunca atingiu o potencial que lhe era, digamos, augurado pela imprensa desportiva. Cromo 111, Diego Roland, o avançado do Málaga. E é o nosso último jogador aqui do Uruguai. E agora vamos passar para a seleção portuguesa. Vamos bater no cromo. Temos aqui desde já o símbolo. Pessoal, mais uma pergunta. Até onde é que vocês acham que Portugal pode chegar neste Mundial? Ficamos pela fase de grupos, oitavos, quartos, meias. Chegamos à final e perdemos ou ganhamos? Bem, vamos lá colar então aqui o símbolo de Portugal. Colar como deve ser. Pessoal, eu já disse muitas vezes, tenham sempre cuidadinho com os vossos cromos, apesar de eu ter feito porrada pelo estádio, não é? Mas eu digo que devemos ter cuidado para colar os cromos bem, na posição certa, ficar bem no quadradinho, vocês já sabem, muito importante. Temos aqui a equipa de Portugal, temos Pepe, André Silva, William, José Fonte, Rui Patrício, Cristiano, Motinho, Bernardo Silva, João Mário, Cédric e Eliseu. Este foi o 11 que eu penso que jogou contra a Suíça, naquele jogo em que a gente carimbou então o passaporte para o Mundial da Rússia. Lá. Ok, bem coladinho. Depois temos aqui o São Patrício, o guarda-redes que brilhou no Euro 2016 na França. Brilhou em vários jogos, contra a Polónia nos penaltis, contra a Croácia, contra a França na final, obviamente. Depois temos aqui o Bruno Alves, canceteiro, mas que eu gosto dele. Eu gosto do Bruno Alves. Pá, vê-se que quando joga Portugal e pelas equipas por onde passas, dá tudo por tudo. E pá, deixa sempre a pele em campo. A nível técnico, claro que não é o melhor central, mas pá, nunca me desiludiu na seleção portuguesa. Só aquela castanha que ele é o Kane. Mas até foi bonita, não foi?
Temos aqui então agora José Fonte, o central que agora joga no Dalian na China. Aqui ainda está a apresentar o West Ham, aqui em baixo, na descrição do Chrome. José Fonte, central, para mim chegou já muito tarde à seleção portuguesa, apesar de já há muitos anos ter uma carreira respeitável no Southampton, passou muitos anos. Eliseu, que eu infelizmente se estivesse a jogar bem, se fosse titular Benfica, claro, quero justificar a convocatória dele à seleção, mas não percebo porque vem aqui o Chrome dele na seleção. Preferia muito mais, por exemplo, o Adriano Silva, que merecia um Chrome aqui nesta coleção. Cédric Soares, que está um pouco em baixo no Southampton. Fala-se muito que Cédric Soares poderá arrumar ao Tottenham, devido ao fraco desempenho de Serge Aurier, no lateral direito do Tottenham. Temos aqui uma incógnita da seleção portuguesa para este Mundial. Rafa Guerreiro. Tem passado muito tempo lesionado ao serviço do Borussia Dortmund. É um grandíssimo jogador, tem um excelente pé esquerdo, só que as lesões têm abalado este início de carreira. Vamos ver se irá recuperar. Depois passamos aqui para o William Carvalho, que fez uma grande temporada. Está a fazer uma grande temporada no Clube Sporting. Ainda tem mais um para o campeonato. E a final da Taça Portugal, que se tudo correr dentro da normalidade, o Sporting irá levar de vencida a final da Taça frente ao Desportivo de Aves. E temos por último então o Gelson Martins, o avançado, o extremo do Sporting. Aqui em baixo. Ele é bem coladinho. Agora avançamos para Los Nuestros Hermanos, Espanha. Começamos logo aqui pelo símbolo da Espanha. A Espanha que será então o primeiro adversário de Portugal neste Mundial. A gente começa logo com o jogo teoricamente mais difícil. Portugal não é favorito para este jogo, nem de perto nem de longe. A Espanha tem uma grandíssima seleção. Mas que, se Portugal fizer um grandíssimo jogo, Portugal digamos que tiver não apenas o Ronaldo, mas todos os jogadores dar o seu melhor, poderá ganhar frente a esta Espanha. Depois temos aqui Nacho, o central polivalente, defesa polivalente do Real Madrid. Algo que eu não percebo também nesta coleção, aqui na Espanha, porque vir o Nacho Monreal e não vir o Azpilicueta, que é um centralão. Gerard Piqué, do Barcelona, o central do Barcelona. E depois temos aqui então o capitão da seleção espanhola, Sérgio Ramos, aqui ao lado do seu amigo Gerard Piqué, quando é Barça Real Madrid. E hoje estou a gravar este vídeo, é o jogo do Barcelona Real Madrid, que vai pegar fogo. Vai pegar fogo, o Real Madrid recusou-se a fazer aquele corredor quando a equipa ganha o título, neste caso o Barcelona, antes do jogo. Não sei se aquilo vai dar mocada durante o jogo, não sei não. Dani Carvajal, o lateral direito do Real Madrid, claro, praticamente dono da lateral direita da seleção espanhola. Depois Sérgio Busquets, o trinco do Barcelona, mais uma vez pessoal, do Brasil. Trinco em Portugal é volante no Brasil. Sérgio Busquets, ok, está certo. Bem coladinho, quer dizer, mais importante. Tiago, o jogador que foi formado no Barcelona e atualmente joga no Bayern de Munique. Como deve ser. Depois temos aqui talvez o homem com mais talento naqueles pezinhos. Claro, ele e nesta. Da Espanha, Isco, que tem feito... É um bocado estranho, ele começou no banco no Real Madrid, depois foi titular, depois o Zidane meteu outra vez no banco, entrando na Espanha era titularíssimo a fazer grandes jogos e agora joga, não joga, é um bocado estranho a situação do Real Madrid. Marco Asensio, o Isco é daqueles jogadores que irá usar, na minha opinião, o Mundial como montra para poder... Não é dar o salto, porque dar o salto ele não vai dar o Real Madrid. Epá, é difícil encontrar uma equipa melhor que o Real Madrid no mundo. Mas talvez para ser titular em outras equipas a nível mundial. Vitor, o extremo do Atlético Madrid, que foi alvo de uma polémica no início do ano por ter forçado a saída do Sevilha
para ir para o Atlético, mas depois não podia jogar pelo Atlético, então foi emprestado para o Las Palmas. E por último temos Diego Costa, o avançado que regressou este ano ao Atlético e claro, a fazer moça nas defesas adversárias. Em todos os sentidos, a marcar gols e a dar porrada. Viram que eu fiz agora Portugal, pessoal? Eu colei o Chrome, colei um bocadinho mal e tirei. Se isto fosse na caneta portuguesa, já estava. Rasgadíssima, rasgadíssima. Pronto, avançamos para Marrocos. Que também temos uma quantidade decente de cromos. Já temos aqui então aqui o símbolo. Temos já o símbolo de Portugal, de Espanha e Marrocos. Nada mal. E o símbolo aqui de Marrocos. Fiquei surpreendido honestamente por nesta coleção não vir jogadores que eu pensava que vinham. Por exemplo, desde já aquele central que jogou pelos sub-21 portugueses, o Manuel da Costa, que inclusive muitas vezes é capitão desta seleção. Não percebo sinceramente porque a Panini não decidiu incluí-lo na coleção, sendo que ele fez muitos jogos de qualificação para este Mundial. Depois também o Carcela, passou pelo Benfica. Também não percebo a ausência desta coleção. E claramente há os dois jogadores que não esperava, mas para serem engraçados aqui na coleção, que é o Tarabt e o Labiado. Eles são marroquinos e era engraçado vê-los aqui na coleção. Temos aqui o Hakimi, o lateral direito do Real Madrid, o jovem que este ano estreou pela equipa merengue, que é uma alternativa então ao Dani Carvajal. O jovem nasceu em 98, neste momento tem 19 anos ainda. Depois temos aqui o Bossufa, o cromo 161, aqui ao lado do Hakimi. Aqui bem coladinho. O Belanda, 163, aqui o jogador criativo que foi daqueles jogadores que foi campeão pelo Montpellier há uns anos atrás. Quando o Monte... Estou a olhar para cima porque estava ali a câmera, ok pessoal? Foi campeão então pelo Montpellier, antes, digamos, do PSG ter começado então o seu reinado de não sei quantos títulos seguidos, já não sei quantos é que vão, são 5, são 6, são 7. Depois Nornin Amabrat, o antigo jogador do PSV Eindhoven, que agora joga no Leganés. Leganés a fazer uma temporada confortável na Liga Espanhola, a Liga BBVA. O Faisal Fajr, não sei pronunciar este nome, 165. Ok, bem coladinho, que é o que a malta quer. Jogador criativo do Ajax, Hakim Ziyech, ou Ziyech, ou Raio Esparta, como se pronuncia. Nem olhei, mas estou confuso que é aqui. Depois temos aqui Youssef Atibenasser. Não sei, não conheço, mas vai aqui para o lado do Hakim Ziyech. Eu acho que Marrocos é a seleção que a gente tem mais até agora, pessoal. Não tenho bem a certeza, mas deve ser. Porque ainda tem mais dois cromos. Temos aqui o Budabus, o 170. E a gente ainda vai colar, agora que eu reparei, pessoal, ainda vamos colar cromos da França. Temos ali, porque eu vou ali ver o símbolo da França e a gente vai então colá-la. Temos aqui por último o último jogador que joga no Málaga, o Youssef Neziri. Málaga que, como vocês devem saber, desceu de divisão, foi a primeira equipa a descer de divisão em Espanha. Pronto, temos aqui Marrocos colado e agora avançamos para a última equipa do grupo B, do Portugal, Irão. Temos então aqui estes cromitos, não são tantos, mas são alguns. 176, o Buria Gafuri. Eu não tenho certeza, pessoal, mas vocês sabem se aqui o Ali Reza ou o Guarda-Redes do Irão, se já saiu, podem ver se é o Guarda-Redes que está no Marítimo, porque eu sei que eu sou um Guarda-Redes iraniano, mas não sei se é este o Ali Zerra Beiravand, não sei pronunciar este nome. Isto vai ser bonito quando for os Jogos do Mundial. O Carlos Daniel e Freitas Lobo a comentarem e dizerem estes nomes. Vai ser bonito, vai.
Depois temos aqui o 179, Mil Morteza Puralagingi. Ok. 180, Ramin Rezaian. Jogadores totalmente desconhecidos ao meu conhecimento futebolístico. Este deveria ser mais conhecido, mas também não conheço. O Ezan Aizafi do Olympiacos. Peço desculpa pessoal, ok? Talvez o jogador mais conhecido para alguns de vocês, porque ainda jogou pela seleção alemã sub-21 e foi inclusive campeão europeu sub-21 pela Alemanha, 116, Ashkan Dejaga, vai para aqui. Ok, bem clarinho, exatamente. 117, Saman Godos. E temos por último o 191, o Sardar Azmoun, jogador do Rubin Kazan, digamos que é a grande esperança desta equipa do Irão. Aqui, exatamente, sem perder muito tempo, iremos avançar já para os últimos cromos desta colagem, que são então estes dois cromos aqui da França. Temos então o símbolo da França e a equipa francesa. Aqui. Os Bleus, que se apresentam com uma seleção muito, mas mesmo muito jovem. E para mim são um dos favoritos a ganhar este Mundial. Não são os favoritos, mas são um dos favoritos. A equipa é muito jovem. Poderá ser capaz do melhor ou do pior. Mas a verdade é que nomes a nível do Mundial não nos faltam. Bem pessoal, a gente termina por aqui a nossa colagem de cromos do 100 ao 199. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta colagem de cromos. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar esse mega like, deixar os comentários que eu vos pedi para deixarem aí em baixo. E quem não é inscrito, então não se esqueça de inscrever no canal. A gente vê-se no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. See ya!